Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora a quinta edição do Brasil Forum UK, o evento que acontece tradicionalmente na London School of Economics e na Universidade de Oxford. Esse ano, pela primeira vez, teremos o fórum em formato digital, que será transmitido ao vivo e gratuitamente em parceria com o jornal Estado de São Paulo. Esse ano tem sido muito desafiador para todos, no Brasil e no mundo, e por isso o Fórum convida membros do poder público, da iniciativa privada, dos movimentos sociais e da academia a conversar sobre as alternativas possíveis aos múltiplos desafios que o país enfrenta. Ao longo de um mês, serão 12 painéis temáticos com mais de 40 participantes, e eu convido a todos a conferirem a nossa programação completa no site brasilforum.org. Isso está sendo possível graças aos esforços de um time de estudantes brasileiros no Reino Unido, que trabalhou voluntariamente durante 9 meses para que esse evento acontecesse. E eu gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, a Fundação Lehman, a Fundação Haddad, a Ideia Big Data e o Escritório de Advocacia PGM-BM. Olá, tivemos alguns problemas técnicos com a conexão do presidente Fernando Henrique. Eu peço desculpas e agradeço a todos que continuam assistindo. O Timothy Power vai começar a entrevista agora. Muito obrigada. Obrigado. Presidente, obrigado pela paciência. A equipe de alunos que organizou o evento é uma equipe muito hábil que trabalhou esse problema com muita paciência e habilidade. Vamos conversar sobre, o primeiro assunto vai ser governança em tempos de crise. O senhor, como ministro, como presidente, passou por várias crises, a hiperinflação, a crise asiática, o apagão e outras, né? Quais seriam os primeiros passos que um governante deve tomar quando percebe a aproximação de uma crise? Bom, eu acho que a primeira coisa a fazer é você ter que chamar quem entenda do assunto. Uma coisa é o apagão, outra coisa é uma crise mundial de economia, câmbio, não sei o quê. Tem que falar com quem entende, tem que ter humildade de chamar quem entende. Vai para você também entender do que se trata. Uma vez entendido, tem que explicar à população. Eu me lembro no tempo do Plano Real, por exemplo. Qual era meu papel no Plano Real? Eu era ministro da Fazenda. Bom, o presidente chamava-se Itamar Franco. Na verdade, ele tinha passado para mim todas as decisões da parte de economia. E eu tinha uma equipe muito boa. E o Banco Central estava com o Pedro Malan e por aí ia. Bom, qual era meu papel? Era explicar à população qual era o nosso objetivo, o que ia acontecer, não sei o quê. Conto um pequeno caso. Nesse processo de tentar explicar à população, eu fui chamado por um comunicador chamado Silvio Santos, que tinha uma grande rede de televisão aqui. Eu fui lá. Era um barracão mais ou menos precário. E ele me dizia no camarim, você me conta para eu entender o que é isso. Eu explicava, ele dizendo, repete que eu não entendi. Eu não entendeu nada. Quando terminamos, ele disse, vamos juntos até o auditório. Eu fui com ele sabia tudo. E explicou ao povo, numa linguagem direta, simples, fácil, do que se tratava. E nós fizemos um programa que foi assim, nós antecipávamos o que ia acontecer. Eu acho que isso é muito importante. Quando você tem uma crise, o mais importante de tudo é liderança. Capacidade de você comunicar, dizer, tem um rumo, eis o caminho. Explicar o caminho e pede, vamos juntos, pedir aos interessados. Eu acho que é isso. Perfeito. Agora, pensando nas duas crises simultâneas no Brasil de hoje, a econômica e a sanitária, como você julgaria o desempenho do atual presidente nos dois critérios que o senhor mencionou? Primeiro, chamar a pessoa certa e, segundo, explicar o problema à população. Como julgaria o presidente Bolsonaro nesses dois critérios? Veja, nesse momento, a sensação que nós temos é que estamos mais ou menos perdidos, o presidente também, né? Fica aflito, primeiro, evidentemente, com a questão sanitária, o número de mortes aumenta mais do que o razoável, custamos muito a fazer o necessário, quer dizer, ficar todo mundo em casa, não sei o quê, e, de alguma maneira, os jornais, as televisões tomaram o lugar do executivo. Eles é que explicam à população o que vai acontecer. Quer dizer, faz falta o executivo. O executivo, quando aparece, como apareceu numa reunião de ministério, aparece com assuntos menores, que não são os assuntos que interessam ao povo. E aparece de uma maneira muito rude. Bom, então eu acho que tanto na questão sanitária, quanto no que diz respeito ao que fazer em geral,
o governo está um pouco sem rumo. Na verdade, ele tinha rumo. Qual era o rumo? Era reorganizar a questão fiscal. Só que hoje, com a crise sanitária que está aí, é impossível isso. Você tem a todo instante que gastar mais e não menos. Então, os orçamentos estão estourando. E o povo não sabe o que está acontecendo. Né? Vê que não tem, o desemprego aumenta, a crise pandêmica continua, e para onde é que nós vamos? Então, eu acho que está faltando realmente liderança política. O mais importante no momento é você encontrar quem explique qual é o caminho. Tem rumo? Qual é o rumo? Para onde é que nós vamos? Mesmo que saiba pouco, tem que compartilhar com a população. E eu vejo que há uma separação grande entre o mundo da política e o mundo da população. Eu acho que esse é um problema grave. Perfeito. Por falar em liderança, tem um debate em curso no Brasil sobre uma possível escalada de autoritarismo. Né? Alguns observadores veem essa possibilidade no Brasil, outros observadores dizem que as instituições brasileiras de controle horizontal, de controle democrático, são fortes o suficiente para conter qualquer crise. Qual a sua posição nesse debate sobre a capacidade das instituições para superar uma escalada do autoritarismo? Veja, eu já fui vítima do autoritarismo lá atrás, em 68, 69, 64. Bom, naquela ocasião havia realmente no mundo dois polos, que era o polo ocidental e o polo soviético, e chinês, mais soviético. Bom, nesse momento não há isso. Nesse momento, eu acho que o que você tem aqui é falta de visão da realidade mundial e nacional. Eu acho que pode acontecer o autoritarismo. Não creio que o governo tenha um projeto como tinha em 64. Em 64, os militares e os que eram mais conservadores tinham medo da esquerda. E havia uma razão para isso. Havia realmente no mundo, havia apoios e havia aqui no Brasil quem refletisse a situação internacional. Nesse momento, me parece que não existe isso. Agora, o que existe é que começa a haver uma ideologia de realmente que talvez é melhor ter forte. Isso é perigoso. Na questão da democracia, não se deve dar por assente que a democracia vai funcionar, que as instituições vão funcionar. Nós não estamos nos Estados Unidos nem na Inglaterra, onde as instituições provavelmente funcionam. É verdade que nos últimos tempos aqui no Brasil, em comparação com o que eu vivi em outras épocas, a gente vê que tem, primeiro, a imprensa. A mídia é muito livre e diz o que pensa. E há liberdade. Nesse momento aqui há liberdade. Em segundo lugar, o Congresso, embora tateando, assumiu posições. O presidente da Câmara, especialmente, assumiu posições, tomou posições. Né? Então, isso é um dado que dá confiança de que talvez seja possível contar com as instituições. O povo, mas tem um problema. O povo está em casa, com medo, por causa do coronavírus. Não há reação popular. Quando você faz, como ontem fizeram aqui, manifestações, são pequenas. Não há reação popular. Não é que não exista reação popular. Não se sente a reação popular. Eu acho que o risco que você mencionou, que eu acho que sempre existe risco na democracia, eu vou repetir o que dizia Otávio Mangabeira, que foi governador da Bahia, foi senador e tal. Ele dizia o seguinte: a democracia é uma plantinha tenra, jovem, precisa ser molhada, regada todos os dias. É assim. Não se deve dar de barato que a democracia, com as suas instituições, vai prevalecer. Depende das circunstâncias de quem fale em nome delas, quem as defenda. Então, eu diria que aqui nós estamos vivendo um momento preocupante, porque alguns estão defendendo, eu próprio e muitos outros aí, ainda hoje houve reações grandes, porque houve ontem praticamente um atentado simbólico ao Supremo Tribunal Federal, com fogos de artifício e tal, sem reação das autoridades maior, né? E hoje nós todos reagimos. Há ainda um clima em que você sente que as instituições estão com vigor, que estão querendo reagir. Agora, nessas horas de dificuldade, não tenhamos dúvida, a instituição fundamental são as Forças Armadas. Quer dizer, e nunca se sabe muito bem, meu pai era militar, meu avô, generais todos, enfim, tenho um pouco de sentimento. Eu não creio que eles tenham, como tinham em 64, um projeto para segurar a esquerda. Não, não é isso. Eles estão, acredito eu, com a Constituição. Mas isso como eu disse recentemente numa rede aqui do Brasil, o terreno é escorregadio.
Você pode, sem querer, dar em autoritarismo. Não é um projeto mas pode acontecer, se não houver reação. Nós precisamos reagir a favor da liberdade, a favor da democracia, concretamente. E se eu não vejo sinais na sociedade de que a sociedade apoie um fechamento, a perda de liberdade. Mas eu vejo a falta de orientação do governo, que é grande. E a crise econômica que se aprofunda. Somado à crise sanitária, é preciso sempre prestar atenção. Eu acho que sempre tem que prestar atenção e falar a favor da liberdade e da democracia. Agora, o seu amigo, o falecido Guillermo O'Donnell, que foi meu professor também, ele falava em dois tipos de morte da democracia, né? A morte súbita, tipo golpe militar, 31 de março de 64, e a morte lenta, que não tem data fixa, né? Que é um processo de erosão lenta e gradual. Se o Brasil estivesse nesse segundo caminho de uma morte lenta, uma erosão democrática, quais seriam os indicadores que a gente teria que prestar atenção para ver se a gente já cruzou a linha do autoritarismo? Veja, tem um livro recente chamado Levitsky, que é um autor americano, How Democracy Die. E é isso, ela pode morrer, passou a época dos golpes, né? O que ela pode acontecer é ela perder a vitalidade, a capacidade de conduzir. Como é que você sente os sinais disso? Quando o governo deixa de ter capacidade de operacionalizar o Congresso. Quando o presidente não dá atenção ao Congresso ou não tem força para ter algum apoio do Congresso. Quando existe movimentação na rua. E quando você vê que as medidas que estão sendo tomadas são medidas que vão na direção autoritária. Por enquanto, o que nós temos aqui é que as expressões, a retórica de alguns membros do governo, não de todos, é uma retórica que vai no sentido do autoritarismo. Né? O próprio presidente, às vezes, ameaça, dá a impressão que ameaça, mas não se sente ainda na mão dele a espada para dizer, por aqui eu vou. Né? Ou a capacidade de fazer com que as instituições baixem a cabeça. Então, nós ainda estamos nessa zona cinzenta, ainda bem, porque eu espero que a gente encontre um horizonte azul mais adiante. Né? Bom, vamos encontrar? Vai depender agora desses próximos meses, a reação. Eu diria até que, às vezes, nas próximas semanas, a reação. Né? Eu vejo que o Supremo Tribunal Federal reagiu bastante fortemente hoje, né? Em função do que ocorreu ontem. Né? Eu vejo declarações de autoridades, mesmo de ministros, que já começam a perceber que não dá para ir por esse lado. O que eu não vejo ainda é um caminho certo. Por quê? Um caminho definido, não sei se certo, um rumo definido. Por quê? Porque o ministro da Fazenda, que no Brasil tem sempre muito peso, em toda parte tem, ele veio para botar ordem nas finanças públicas. E as finanças públicas vão para desordem. Não tem como evitar isso. A dívida pública vai crescer muito. E o desemprego aumenta. A falta de confiança. Precisa restabelecer a confiança. Então, se ocorrer essa hipótese que foi levantada, ou seja, a democracia ser comida por dentro, ela vai ser comida pela incapacidade daqueles da oposição e do governo de encontrar algum caminho para o país. Não é necessário que a gente vá para o autoritarismo. É possível. E é preciso evitar. Não acho que haja um projeto nessa direção. Nem o presidente tem esse projeto. Mas mesmo não tendo, ele vai atuando de uma maneira atabalhoada e pode chegar lá. Então é um momento perigoso. Perfeito. Obrigado, presidente. O senhor mencionou a relação do presidente com o Congresso, que nos leva ao segundo bloco de perguntas queria perguntar um pouco sobre presidencialismo de coalizão. Né? Quando o Jair Bolsonaro era candidato a presidente, ele falava em uma velha política, troca de ministérios, composição de gabinetes multipartidários, mas ele queria embarcar numa nova política, sem a necessidade de construir coalizão no Congresso. Como o senhor avalia essa diferença entre velha política e nova política? Tem alguma coisa crível ali, ou essa estratégia pode dar certo? Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu, quando era presidente, eu tenho até hoje, mas tinha muito boas relações e continuo a ter com o presidente Clinton dos Estados Unidos. E uma vez eu conversei com ele sobre essa questão. Ele me disse o seguinte, olha, lá nos Estados Unidos, quando nós temos uma decisão importante, eu, Clinton, pego o telefone e fico falando com os líderes. E tem um momento que para a votação para ver negociação. Quer dizer, o regime democrático é um regime de negociação.
Bom, nós no Brasil parece que achamos que isso é feio. O que é feio não é a negociação, é o dá cá, toma lá, troca de cargos, troca de vantagens, a roubalheira, para falar uma palavra só. Bom, o Bolsonaro veio com essa retórica que correspondia a um estado da situação, que havia realmente muita roubalheira, muita corrupção, e ele veio com uma agenda negativa. Não ao Lula, não ao PT, não à desordem. Não veio com uma agenda afirmativa. Para afirmar uma agenda, havendo democracia, você precisa do Congresso e da opinião pública. O Congresso reage conforme a opinião pública. Eu fui senador há muitos anos, então eu conhecia o Congresso quando eu fui ser presidente, né? E você tem que ter paciência, tem que falar com os líderes, tem que conversar com eles. Os líderes nem sempre, os congressistas em geral, eu acho que não há essa ideia corrente que querem tirar vantagem. Uma boa porcentagem quer, mas não são todos. E você tem que se apoiar no Congresso. Bom, aqui passou a ser feio você ter relações com o Congresso. Agora o presidente percebeu, o presidente Bolsonaro, que ele precisa do Congresso. Então ele fez acordo com o setor do Congresso, que é o menos, digamos assim, ideológico. É o que justamente gosta de trocar cargos. Isso vai deixá-lo em uma posição difícil, porque ele veio em nome da nova, sei lá o quê, nova democracia, nova maneira de encarar as coisas, e vai ver que não é nova nem velha. Você tem uma correta ou uma errada. A correta é considerar que você não é rei. Você não tem minha vontade, não se impõe. Eu preciso negociar, no bom sentido. Qual é o bom sentido da negociação? É valores. Eu acredito num programa. Eu fui presidente, não sou ingênuo. Tinha muita gente que precisava ter participação no governo, senão você não tem a maioria. Mas você vai participar para quê? Tinha um projeto. Então eu tinha condições de cobrar do Congresso que seguisse o projeto. Nesse momento, o que falta é isso, falta a visão de para onde é que nós vamos, para que haja base para uma negociação. Fala-se muito de presidencialismo, de coalizão. Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, nós nem pensávamos nisso. Isso foi acontecendo. Por quê? Porque quando você tem uma ditadura, um governo totalitário, as negociações existem, só que não são públicas, o povo não sabe. A negociação, para ser válida, tem que ser passível de ser dita ao povo e explicada por quê. Quando você não diz nem explica por quê, todo mundo vai desconfiado. Então não existe velha e nova política. A política é certa ou é errada. E a certa na democracia implica que você tem apoios, mas você tem apoios para fazer alguma coisa. E o povo sentir esses apoios. E quando o povo sente apoio, está ao lado de uma política, o Congresso apoia também. É mais fácil a negociação com o Congresso. A do presidente Bolsonaro hoje é difícil, porque ele era contra qualquer negociação, mas não dizia, mas dizia que era contra, agora está fazendo negociação, a imprensa denuncia como se fosse um grave erro, não sei o que e tal. Enfim, é uma situação delicada, mas eu acho que nós exageramos no Brasil no passado a questão da presidencialismo e coalizão, porque houve confusão entre coalizão e dá cá, toma lá. E vantagem, corrupção, para falar português, claro. Isso é inaceitável. Perfeito. Então, o senhor passou por um processo de aprendizagem política no Senado. Socialização política sua foi no Senado. O senhor ficou 10 anos no Senado, o Bolsonaro 28 anos na Câmara. E por que o Bolsonaro, então, não tirou as mesmas conclusões que o senhor sobre essa necessidade de dialogar com o Congresso? Bom, primeiro eu tenho que perguntar a ele, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele vem sempre, a vida inteira, no meu tempo era assim, ele queria me fuzilar, por exemplo. Ele tinha rompantes, ele veio de uma formação militar, mas militar de baixa qualificação, era capitão, tenente, sei lá o quê, e muito corporativista, é isso que ele era. Ele queria salário, essas coisas que são, enfim, fazem parte da vida, mas não são tudo. Bom, então ele ficou 20 anos no Congresso, sei lá quantos. Eu nunca ouvi Bolsonaro na vida. Eu fui ministro, senador, presidente, nunca vi. Ele não tinha significado maior naquela época. Ele aprendeu a lidar com a família dele, com os instrumentos de meio de comunicação moderno, com Twitter, internet, né? Então ele foi crescendo por fora do jogo parlamentar. Não foi no jogo parlamentar. Bom, a experiência eu fui senador, não sei o quê, mas além disso, meu bisavô já era governador, enfim,
tem outra história diferente da dele. Meu pai era militar, mas foi deputado também. Enfim, eu sempre achei que havia que ter um jogo que era um jogo político e legítimo da democracia, que implica em valores e implica também em apoios, né? O Bolsonaro parece que veio pelo outro lado, ele veio silenciosamente, sem ter uma visibilidade política no desempenho dele, e virou presidente. Bom, e como é que ele vai governar? Se ele tem uma base política acanhada, se ele não gosta de fazer o que está certo, fazer negociação suja, porque é melhor não fazer mesmo. Bem, agora, se você vê, o número de militares que está aqui é muito grande no governo dele. Por que estão militares no governo dele? Porque são os que ele conhece. Ele se apoia no que ele conhece. E todo governo, quando fica fraco, não tem liderança política do seu lado, não tem liderança econômica do seu lado, não tem liderança sindical ao seu lado. Eu vi isso, vou dar um exemplo aqui, com o governo Allende, no Chile. Eu vivi lá no tempo do Frei, mas depois eu voltei para CEPAL no tempo do Allende. O Allende nomeou militar para tudo. Bom, agora é a mesma coisa. Isso não é sinal de que está forte, não. Não é sinal de que tem apoio, porque não tem apoio. Não tem apoio político, não tem apoio nas grandes bases econômicas, não é? Enfim, eu acho que é fundamental você entender que para dirigir um país, da complexidade, qualquer país, mas da complexidade do Brasil, você tem que conhecer o jogo do poder. E o jogo do poder reflete interesses e valores, e tem que jogar com isso. E se você quiser manter aberta a democracia, tem que falar com o Senado, tem que falar com a Câmara, tem que falar com a mídia, e tem, sobretudo, que falar com a população e explicar o que está fazendo. Como já disse aqui, não preciso repetir. Então, eu acho que esse é que é o X da questão. Não é que ele não tenha tido experiência parlamentar ele mesmo. Ele teve, muito maior até do que a minha. É o que ele não tem é sentimento da história. Ele pensa que a vontade é lei. Não é. Quando você está governar, não é impor sua vontade, é conciliar interesses divergentes e ter um rumo. Conseguir ter um rumo a despeito das diferenças que existem na sociedade e no país. Isso que dá o sentimento, essa dúvida que nós temos no Brasil hoje é para onde é que nós vamos. E, de repente, aí alguns dizem, vai usar a força. Mas que força? A força contra 220 milhões de pessoas não existe, existe também o convencimento. Né? Esse é o drama que nós temos aqui. Eu espero que tenha um final feliz, mas não tenho certeza que vai acontecer isso, não. Presidente, por falar em bases de apoio, sempre no Brasil existe um bloco de partidos de centro-direita, que às vezes fazem composição com todos os presidentes, o chamado Centrão, né? E já participou de todos os governos praticamente. No seu governo, na pessoa do vice-presidente Marco Maciel, que teve papel fundamental com o PFL da época, etc. Como o senhor avalia as relações de Bolsonaro com esse bloco que parece ser tão importante, especialmente num Brasil tão polarizado? Deixa eu dizer o seguinte. Quando eu era jovem, era do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Jovem relativamente, era professor assistente, né? Bom, e ali havia um professor antigo da Escola Politécnica que me dizia uma coisa que eu gravei muito, que é o seguinte: olha, você não tem que ter medo dos malandros, dos espertos, porque ninguém é esperto o tempo todo. Você tem que ter medo dos burros, que não enxergam, que eles a vida inteira vão ser assim. Bom, eu gravei muito isso. Você, para presidir um país diverso como o Brasil, você tem que conversar com todo mundo. Não é aceitar o que te dizem, é ouvir, dar escuta. Bem, eu acho que essa é uma questão que está faltando, essa capacidade do presidente Bolsonaro, ele não tem. Porque ele tem uma visão clara do impulso para o qual ele é levado. Que eu não sei bem também qual seja. Porque ele defende, quando ele fala, ele não fala contra a liberdade. Na prática, ele quer autoridade. É uma visão um pouco limitada dessa questão. Então, eu acho que esse aqui é o X do problema. É a dificuldade de entender o que é o mundo contemporâneo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não é fácil governar, igualmente hoje. Por quê? No meu tempo, você já tinha um problema, televisão e tal, mas não tinha internet. Eu fui professor na França, em Nanterre, em maio de 68. Eu era professor lá. Bom, fui professor, meu aluno direto do Cohn-Bendit, que é um dos chefes da revolta de Nanterre. Quando é que aquilo pegou fogo? Pegou fogo quando a televisão e o rádio começaram a noticiar que havia uma greve em Flins, que é um subúrbio de Paris, a CGT, o sindicato francês, fazia uma greve, os estudantes, por outras razões
libertários queriam a greve, e a população sentiu um mal-estar. Quando deu a junção de tudo isso, através dos meios de comunicação, é que a coisa ficou feia. Hoje é diferente. Hoje cada um tem um seu instrumento próprio, que é isso que está aqui na minha mão. Você fala com quem você quer. Inclusive no mundo, estamos falando aqui pela internet. Né? Bom, então você dispensa, ou pensa que dispensa, as estruturas mais estáveis. O sindicato, o partido, essas questões. E o movimento é contínuo da sociedade. Bom, não é fácil governar nos tempos contemporâneos por isso. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, nasceu mais de relacionamento com esses grupos de televisão, de internet, etc, etc. Mas eu tenho a impressão que ele não entendeu, eu não sei se ele entendeu ou não quero avançar o sinal, mas tem a dificuldade que a sociedade ela é nervosa, ela quer mais coisas, talvez mais do que o Estado possa oferecer. No caso atual, nós estamos anestesiados pela pandemia, estamos com medo. Né? E quando acabar a pandemia, que vamos defrontar com uma situação econômica adversa, aí vai precisar de apoio, vai precisar de caminho, vai precisar de rumo, e a sociedade vai exigir, porque com esse aparelho na mão, todo mundo fala com todo mundo, sabe tudo, não dá para esconder mais nada, e não é bom que se esconda. Né? Então, como é que se governa numa sociedade realmente democrática e, vou usar a expressão agora, conectada? Eu, quando estudei filosofia, aqui falava muito de Descartes, cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Não é mais assim, eu estou conectado, logo eu existo. Se você não está conectado, não existe. Né? Bom, e o governo está desconectado, não, ela está conectada com a base que tem isso aqui na mão, mas não está conectada com o Congresso, com os interesses econômicos, com a visão do mundo, faz uma junção direta com o presidente Trump. Mas o Trump é um pedacinho e o resto do mundo, né, que existe, e a China que existe. Né? Então, não é fácil governar, e eu vejo faz parte dessa crise da democracia representativa. Não é só aqui. Aqui é aguçada pela incapacidade, meu ver, de liderança e pelo fato de que você tem, além do mais, problema de crescimento econômico, problema de emprego e a pandemia que pegou a todos também. Né? Mas por que se fala de crise da democracia representativa? Porque os instrumentos políticos que nós dispomos estão um pouco aquém da velocidade com que as pessoas têm informação e desejam coisas. Esse é o que está por trás de toda essa confusão na qual nós vivemos, o seu país também, o meu também. Né? Bom, e se você somar essa questão, que é básica dessa crise, a incapacidade de condução, mesmo na política tradicional, aí dá o que está dando aqui, curto-circuito. Nós estamos em curto-circuito, é isso. Perfeito. Agora, como o senhor mencionou, quando passar a pandemia, o governo vai precisar de uma agenda proativa e não reativa, né? Qual seria essa agenda de pós-pandemia do Bolsonaro e como ele poderia cumprir essa agenda com a presença, por exemplo, de 9 ministros militares em um governo de 22 ou 23 cargos? Será que o governo estaria preparado para uma agenda proativa depois da pandemia? Veja, esse governo, quando se elegeu, ele se elegeu com a ideia de você ter um equilíbrio fiscal. O ministro da Fazenda, que tem um, vem de Chicago, tem uma visão, não sei o quê, mas a visão dele é uma visão ajustada ao momento antes da pandemia e antes da crise econômica que nós estamos vivendo no mundo. Né? Bom, então você vai ter muita dificuldade porque você não tem dinheiro, não tem recurso para fazer, e você vai gastar mais. O Brasil vai sair, como todos os países, mais endividado do que nunca dessa situação que nós estamos. Né? Então, o projeto que eventualmente o presidente Bolsonaro tinha, ele deu de encontro com a realidade. Não tem como fazer andar esse projeto. Vai ter que inventar um projeto. A história não está dada, você tem que inventar a história. Eu acho que isso vai depender muito da capacidade que tenhamos também, não só o governo, mas a oposição e os novos que vêm por aí, de imaginar o que vai ser a possibilidade econômica e social e política de um país como o Brasil. Vamos ter possibilidade? Qual? Bom, certamente nós vamos ter que retomar crescimento. Mas como? O governo atual queria abrir a economia. O presidente Bolsonaro tem algumas dúvidas, mas o ministro da Fazenda quer abrir. Muito bem. Mas cadê os capitais? Depende de confiança. Vamos ter que restabelecer a confiança. Acho que é o primeiro passo importante, qualquer que seja a situação, é ter confiança. Você restabelecer, criar, porque senão o investidor não põe o dinheiro aqui e o daqui vai embora, porque o dinheiro é medroso. E hoje tem mobilidade de capital com muita velocidade. Como é que você vai dar emprego para esse pessoal? Então, eu acho que esse é um problema complicado. Acho que nesse momento,
era preciso que houvesse um esforço de coesão. O governo atual faz o oposto, arranja inimigos onde não existe. Nós temos que arranjar amigos daqueles que são inimigos, tem que trazer, tem que buscar coesão. Eu imagino, mas é só desejo meu, não sei se vai acontecer, que alguém apresente um projeto de Brasil, de povo, e povo é importante, de inclusão social e não de exclusão, o que implica em crescimento econômico, implica em confiança, implica na definição de um caminho. Né? Pode acontecer isso? Pode. Os militares que você mencionou. Bem, os militares estão sendo usados, eu já disse aqui, porque é quem ele conhece. Alguns têm formação, digamos, de competência administrativa e estrutural, organizar. Mas talvez não tenha visão econômica, visão política. E você não pode fazer no mundo de hoje, nem no mundo, mas no de hoje especialmente, nada sem ter um jogo do poder. Qual é o jogo do poder? Né? Bom, o presidente Bolsonaro parece que se antecipou e ficou ligado, na palavra, né, aos Estados Unidos. A economia brasileira exporta muito. Exporta para quem? Para a China, para os Estados Unidos e para a Europa. Então não adianta você escolher entre três. Tem que jogar com esses três aí, porque nós não vamos depender de um só. Os militares têm uma visão, mais geopolítica. Mas eu creio que eles têm uma vantagem, eles conhecem a realidade brasileira. Não é suficiente. É preciso ter também uma visão do mundo para poder jogar com isso aí. Serão capazes de fazer essa transformação? Não sei. É bom que façam, mas não que imagine que por causa disso tem legitimidade para mandar. Ou seja, quem tem legitimidade para mandar é o povo. Tem que haver democracia. Tem que haver realmente eleição. E tem que haver alguém que se apresente com essa capacidade. É isso que eu vejo. Eu pessoalmente, não tenho um sentimento de... não sou antimilitarista por ser militar. Não, é porque eles são feitos para outra coisa. Para defesa da pátria, para ter lá suas funções constitucionais. E, eventualmente, também tem algum conhecimento real de infraestrutura, essa coisa toda. Mas não foram feitos para o jogo do poder. O jogo do poder é feito pelos políticos, não tem jeito. Não há mal de fazer isso de uma forma ou de outra, tem que ser político. Você é democrático ou autoritário, simplificando. Mas é jogo do poder. Perfeito. Só um comentário, presidente. O senhor mencionou que o Bolsonaro está alinhado com os Estados Unidos. Eu diria que ele não está alinhado com os Estados Unidos, mas está alinhado com Donald Trump, que é uma coisa bem diferente. Como a eleição americana poderia, por exemplo, afetar os últimos 2 anos do governo de Bolsonaro? Se, por exemplo, a oposição ganhar com Biden? Bom, eu acho que eu torço para o Biden. Mas se ele ganhar, evidentemente vai ser difícil. O presidente Trump tem uma visão America First. Bom, todo presidente acha o Brasil primeiro, a Grã-Bretanha primeiro, mas sabe que não é assim. Tem uma realidade que jogar. A dificuldade com o presidente Trump é que os americanos são poderosos. Quando ele diz America First, isso tem um significado efetivo, né? Bom, que não acho que seja bom para o mundo nem para o Brasil. O que vai acontecer nos Estados Unidos vai ser muito importante para ver o futuro nosso aqui. Não é só nos Estados Unidos, no mundo. Tem que acontecer, tem que acompanhar o que acontece no mundo. Se há uma vantagem, no caso do Brasil, são duas. Uma é que nós estamos longe, geralmente estar longe não é bom, mas estamos longe dos polos de poder, dos Estados Unidos e da China, e da Europa. Mas mais da China e dos Estados Unidos. Nós estamos longe. Eu me lembro, faz muito tempo, o presidente Getúlio Vargas, eu tinha um tio que era ministro dele, enfim, tio avô, primo. O que o Getúlio fez? Meu pai era deputado nessa época. O Getúlio fez o seguinte, o Getúlio fez de conta que ia para o eixo, para os nazistas, e foi para os americanos. Mas ele, ao fazer de conta, ele tirou vantagem, ele fez volta redonda, ele tinha uma visão do que fazer aqui. Aliás, ele era muito voltado para aqui para dentro. O problema não é de você estar com os Estados Unidos ou com a China, porque é prematuro para isso. Tem que estar com os dois. Você vai fazer com o Brasil. O que você faz aqui? Não é? Bom, eu acho que o presidente Bolsonaro, quando ele antecipa o jogo interno dos Estados Unidos, faz um erro político, por ponto de vista do interesse nacional do Brasil. Porque aí você ganha o outro, você ganha o Biden. Aí ele vai ficar numa situação delicada, difícil. Não é? Então, claro que eu tinha minhas preferências pessoais, mas eu me dava com todo mundo. Porque você não pode transformar a sua vontade na lei, não é lei. O interesse do país, o interesse da economia do país, do povo brasileiro,
é que ele está em primeiro lugar. Não é uma ideologia. Eu quero porque fulano... Mesmo porque eu acho, você falou há pouco em direita, esquerda, não sei o quê. Tudo bem, isso tem seu papel, mas hoje o mundo é mais pragmático também. Quer dizer, você oferece ou não políticas boas? Oferece ou não emprego? Dá uma satisfação na vida para as pessoas ou não dá? Essas são as questões centrais. O povo não está sabendo se é de direita ou de esquerda. Quer saber que, bom, agora aqui no Brasil tem pandemia, tem desemprego e ainda por cima tem uma confusão política. O povo fica assustado, né? Tem um pequeno grupo que vai acompanhar tudo isso. Uns vão ser contra, outros vão ser a favor. A maioria nem sabe disso. Ela quer a sua vida. Olha, quem preside o Brasil não preside só os que estão do seu lado, preside a todos. E queira ou não queira, todos implicam na capacidade que o presidente tem de fazer o que ele deseja ou não. Não é só o grupo dele, tem que lidar com os demais. Isso vale para o mundo também. Eu posso preferir o Trump, mas o Xi Jinping existe também. O Macron existe, a Merkel existe. Aí na Inglaterra vocês existem também, no Reino Unido, né? Não sei quem, mas existem, né? Enfim, e a gente tem que ter, eu acho que mais prudência. O Brasil tinha duas vantagens. O primeiro eu falei, que é estar longe dos polos de poder, e portanto poder jogar com mais liberdade. Mas o outro é que o Itamaraty, Relações Exteriores, o Ministério do Brasil, tinha uma certa visão de estabelecer pontes. Agora tem uma visão ideológica. Ver o inimigo em todo lado, ver o mundo dividido em dois, não sei o quê. Não é a tradição e não é compatível com o nosso interesse, a mim parece. Então, nesse ponto de vista, eu acho que nós não estamos muito bem, não. Tá bom. Perfeito, presidente. Agora, mudando de assunto para nosso último bloco de perguntas, que vai ser sobre política social. Pensando nas políticas sociais que o senhor implementou entre 95 e 2002, qual foi o legado deixado pelo senhor para os seguintes governos e como avalia a continuidade dessas iniciativas dos anos 90 em política social? O que havia nos anos 90? Primeiro, o que chamava de globalização começou a existir, de verdade. E aqui, tudo que se fazia, que eles já tinham, que era neoliberalismo. Quando você queria reduzir o protecionismo, era neoliberalismo. Mas havia uma inflação enorme. Então, por que eu fui eleito presidente? Porque eu fui ministro da Fazenda e conseguia segurar a inflação. Basicamente é isso, né? A inflação deu um bem-estar ao povo. Se você olhar os dados, você vê que a inflação penalizava mais os mais pobres. Você não tendo inflação, você penalizou mais, melhorou, não penalizou os mais pobres. Qual era a minha preocupação quando presidente? Havia, digamos, alguns temas predominantes. Um era a reforma agrária, porque parecia que eu me lembro quando eu era criança ainda, havia um lema no Brasil: ou o Brasil acaba com uma formiga, que havia uma formiga grande, ou a formiga acaba com o Brasil. A saúva chamava-se, é uma formigona grande. Bom, os dois estão aí, a saúva está aí, o Brasil está aqui também. Mas era essa a ideia. No meu tempo era diferente. Ou acaba a inflação, ou o Brasil acaba. Bom, nós acabamos com a inflação, o Brasil não acabou, mas eu tinha uma preocupação muito grande com a questão do campo, que era uma questão preeminente, e com a educação. Toda criança na escola, era o lema do governo. Fizemos. Eu tive um ministro da educação, que foi o Paulo Renato, todo o tempo foi meu ministro. Tive um ministro só da educação. Um ministro só da fazenda. Quase um ministro só da saúde, que foi o Serra, que fez várias coisas muito importantes aqui no Brasil. Enfim, curiosamente, as pessoas, até para me criticar, já só olhou para o mercado. Não é verdade, eu olhava para o social. Eu sou sociólogo, eu tinha sensibilidade, eu conheço a realidade brasileira. E o que era a realidade que eu tinha que enfrentar? A reforma agrária, porque o pessoal gritava que queria terra e tinha que ter terra. Segundo lugar, emprego e saúde e educação, né? Porque educação foi isso que nós tentamos fazer. Não se consegue fazer tudo. Bom, depois veio o presidente Lula. O que o presidente Lula fez? Falou muito contra mim e fez mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, ele deu continuidade e levou adiante muitos projetos sociais. Por exemplo, a questão da que se chama hoje de Bolsa Família. Eu chamava de Bolsa Escola, porque eu queria fazer uma ligação com a escola e a família. Havia Bolsa Escola, Bolsa Saúde, Bolsa não sei o que lá. E nós já estávamos unificando esses projetos tecnologicamente, para poder assistir o mesmo sistema na Caixa Econômica para poder atender a todos. O presidente Lula entendeu isso, fez o Bolsa Família, que era a continuidade dessas bolsas, juntando essas bolsas. E deu um salto grande no bem-estar social, sobretudo no primeiro governo. O governo foi mais complicado. A presidente Dilma teve menos sorte,
porque ela pegou primeiro, eu acho que ela tinha uma visão talvez um pouco mais acadêmica do que realista, que o presidente Lula tem realismo. Ele é um homem de poucas... agora não. Ele tinha pouco conhecimento da vida, mas aprendeu, e ele sempre foi muito competente em lidar com pessoas. Né? Então ele transformava as coisas de maneira favorável a ele com muita facilidade. O presidente Dilma tem mais dificuldade de fazer a mesma coisa. Bem, então já foi um governo mais dificultoso e ele tomou uma trombada grande, que era a crise internacional. Então, você olha os dados, o Brasil parou de crescer e tal, muita confusão. Bom, houve o impeachment da presidente Dilma e veio o presidente Temer. O presidente Temer tentou acertar. Era muito difícil, porque ele não tinha o povo propriamente do lado dele, porque ele era vice, não foi votado, mas ele tentou fazer algumas mudanças, foi andando, etc, etc. Bem, então eu diria que em certas áreas houve continuidade, em outras houve ruptura, e quando houve continuidade, funcionou melhor, no caso da saúde, da educação, isso são políticas públicas que, de alguma maneira, funcionam. Nesse momento, a gente tem dúvidas sobre se isso vai continuar funcionando, porque no Ministério da Educação, o ministro da Educação diz coisas que são bem disparatadas. Então, você fica, meu Deus, com esse ministro é difícil que as coisas continuem caminhando desse jeito. Na saúde, é o terceiro ministro em pouco tempo, em plena pandemia. Né? Bom, eu tive o Serra por 5 anos, ministro da Saúde. Na educação, como eu já disse aqui, o Paulo Renato, 8 anos. Você não faz nada correndo, precisa de tempo, precisa maturar. Né? Então, a impressão que eu tenho é que nós vivemos uma era de certo improviso. E isso não é bom. Esse é o que eu acho que é a questão principal nas políticas que estão sendo postas em prática. Precisa de continuidade. Você não consegue nada a não ser across time. Precisa de tempo para poder realmente as pessoas entenderem do que se trata, você realizar o que você deseja e tal. Reforma agrária não está mais não é um grande tema. Por quê? Porque foi feita em grande parte. Né? Porque tem que dar apoio à pequena agricultura e tal, e programas especiais, etc. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro, o Congresso aprovou um projeto que vai ter consequências positivas, que nessa crise vai dar uma renda básica para todo mundo. Eu era senador quando tinha um senador chamado Eduardo Suplicy, que tinha mania de Bolsa Família. Não se falava assim, era outro nome que dava. Mas, enfim, eu votei a favor. Apesar de que eu criticava ele, mas eu votei a favor. Bem, isso foi um salto grande, a redistribuição de rendas. Se você olha o que está acontecendo no Brasil, a nossa sociedade é muito desigual. E a desigualdade aqui virou natural. As pessoas não veem o que acontece. Eu, como não fui sociólogo de campo, não fui sociólogo só teórico, eu comecei fazendo pesquisa sobre negro, sobre pobreza, sobre religião negra, candomblé, umbanda. Então, conheci muito favela, andei muito pelas favelas, e aí voltei por causa de droga, voltei à favela no Rio agora, voltei 2 anos atrás, voltei ao Rio. A pobreza, para mim, não é simplesmente uma coisa teórica. Eu vejo, eu tenho raiva dessa desigualdade. Né? Bom, é difícil. Quando eu era senador, eu fiz um projeto chamado o Imposto sobre as Grandes Fortunas. E pedi ao senador Roberto Campos, que era mais conservador, que assinasse comigo. Apesar disso, você não imagina a oposição que eu sofri por causa desse projeto, até em família. Eu tinha uma parente meu que era ligada a banco e tal, tremendo. Parece que o mundo vai pegar fogo porque os ricos não olham, não veem a pobreza. Bom, nós não vamos ser um grande país, ter muitas condições para sê-lo, com tanta desigualdade, não dá mais. Quer dizer, eu acho que esse tema da desigualdade, com pandemia ou sem pandemia, está posto aí. A pandemia está mostrando agora, porque o vírus veio para cá de avião. A classe média alta, a classe alta que viajava e que trouxe o vírus. Mas agora está no povo. Fica em casa. Fica em casa eu, que tenho livro aqui, tenho conforto. Quem não tem isso, quem está na favela, vai ficar em casa como? A casa é pinhada de gente, é tremendo, né? Não dá para ficar em casa. Então, ficam na rua, então pegam mais, transmitem mais. Quem morre agora é mais pobre. Então, esse tema vai voltar à baila aqui no Brasil, queiramos ou não, porque é visível que não dá para continuar havendo tanta diferença de renda como há aqui no Brasil. Então, a economia vai ter seu papel, mas tem que ser olhado também pelo ângulo social e, no meio de tudo isso, tem que manter a liberdade. Pensar que você resolve essas questões sem pressão é ilusão. É ilusão porque os ricos têm mais capacidade de fazer pressão do que os pobres.
O senhor mencionou a criação da renda básica emergencial por causa da pandemia. O senhor acha que isso muda a narrativa no futuro, no debate sobre política social? Talvez rumo à criação de uma renda básica mais permanente? Acha que a pandemia pode ter um efeito positivo nesse sentido? Pode. Eu acho que a ideia está nos jornais já, a discussão da renda básica, renda universal, coisa que até pouco tempo ninguém nem prestava muita atenção. Pode. Agora, vai depender também da política, quer dizer, quem é que vai fazer? Quem vai expressar isso e vai ter a confiança da população e dos poderosos para poder fazer? Vai poder convencer que isso é necessário para o crescimento do país e não só para o crescimento das pessoas? É uma coisa necessária, além de ser bom para as pessoas, além de ser justo, do ponto de vista social, é também necessário para poder ter um mercado mais forte? Eu espero que sim. Acho que a questão da renda universal está sendo posta em toda parte, vai ser posto aqui também, e com a pobreza que nós temos, algum mecanismo vai ter que ser dado. Agora, com o desemprego, já houve, eu disse aqui, o Congresso adiantou, tomou medidas, o presidente Bolsonaro pode até se beneficiar delas, mas não importa, a mim não importa, importa que no longo prazo você vai ter uma sociedade mais demandante de que o governo ajude a redistribuição de renda. Isso põe em questão, de novo, a questão de Estado e economia. É um falso dilema. A nossa economia é de mercado. Hoje o mundo todo tem mercado. A China é uma economia de mercado. Agora, por isso não quer dizer que você não tenha a necessidade de política pública. O meu próprio mercado requer política pública. Aqui no Brasil se põe como se fosse o oposto, mercado e Estado. Não, tem que haver os democratas cristãos europeus, alemães, falavam economia social de mercado. É isso que precisa. Uma economia que tem um aspecto social e seja de mercado. Né? Tomara que o governo entenda isso, o próximo presidente, esse não vai entender. Ele tem dificuldade, eu acho. Ele queria fazer economia de mercado. Ele não, o ministro da Fazenda. Também não é por aí. E também não vai poder mais, porque agora vai ter que olhar atabalhoadamente para o lado social. Eu espero que nós tenhamos, no futuro, com menos confusão, alguém que tenha uma visão mais inclusiva e não exclusiva, que entenda que tem que ter apoio, tem que ter todos incluídos, pelo menos na economia e na sociedade. Na política você pode se dividir por valores, mas você tem que atender às necessidades básicas e a renda básica. Eu sou totalmente favorável. Perfeito, presidente. Agora a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria, para encerrar, fazer mais uma pergunta muito aberta para o senhor. Se o senhor pudesse dar um conselho, para finalizar, um conselho para o atual presidente da República, qual seria? Primeiro, eu não queria que ele ouça, porque o presidente, em geral, pensa que sabe tudo, né? Mas eu diria o seguinte, olha aqui, os outros, o adversário não é inimigo. Nós precisamos de coesão. Chega de tanta divergência. Chega de pensar que foi com um porrete na mão, você vai ganhar a parada, porque você pode ganhar eventualmente, mas acaba perdendo. É muito melhor você ter o aplauso que ter a vaia. E o risco de todo o governo é sair sob vaia. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Agradecemos muito a sua presença como o primeiro convidado do Brasil Forum UK 2020 e agradecemos sempre a oportunidade de trocar ideias com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você e, por seu intermédio, falar com os que estão nos ouvindo por aí, que eu espero que sejam muitos e que entendam que as dificuldades existem, mas a gente tem que ter sempre esperança. Sem você criar um futuro com esperança, meu Deus, não acontece nada. Ou melhor, acontece, fica pior. Perfeito. Então, vou chamar a Júlia para encerrar nosso evento. Obrigado, presidente. Obrigado, eu. Nossa mesa.
Sejam muito bem-vindos novamente. A quinta edição do Brasil Forum UK está de volta, agora com a ilustre participação da ex-presidenta Dilma Rousseff, que aceitou o nosso convite para conversar também sobre governança pública em tempos de crise. Para o nosso público estrangeiro, uma breve introdução. Dilma foi presidenta do Brasil entre 2011 e 2016, tendo sido a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Em nome da equipe do Brasil Forum UK, eu agradeço enormemente a sua presença, presidenta. Bom, eu queria também agradecer o convite, Júlia, e dizer que é um prazer estar aqui no Fórum Brasil-Reino Unido, que sempre traz, eu acho, assuntos que são fundamentais para o nosso país. Muito obrigada. E ao meu lado, eu tenho novamente o brasilianista e professor da Universidade de Oxford, Timothy Power, que irá conduzir essa entrevista. Então, quando quiser, pode começar, Timothy. Eu queria também Obrigado, cumprimentar Júlia. o brasilianista Timothy Power. Um abraço, Timothy. Obrigado, presidenta. É um imenso prazer estar novamente com a senhora para participar dessa entrevista. Eu queria lembrar ao público que, além de ser ex-presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff tem uma vasta experiência em políticas públicas que vai ser útil nos temas que a gente vai tocar hoje na entrevista. A presidenta já foi secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre, foi secretária de Energia do Estado do Rio Grande do Sul, foi ministra da Energia, foi ministra-chefe da Casa Civil, foi eleita presidente da República em 2010 e reeleita em 2014. É um prazer revê-la, presidenta. Nós lembramos aqui com muito carinho a sua visita ao St. Anthony's College na ocasião do Brasil Forum de 2 anos atrás, em 2018. E a última vez que tive o prazer de escutar a senhora foi na sua palestra no Anfiteatro da Sorbonne, em setembro, que é um ambiente um pouco mais luxuoso do que o escritório da minha casa aqui em Oxford. Então, é um imenso prazer também a sala da falar minha com a senhora. casa. Tá certo. Presidenta, a gente quer começar falando de crise e governança em épocas de crise. No Brasil, teve uma crise na década de 90, uma crise monetária, teve em 2008 a crise financeira. Hoje, temos a crise da pandemia e também da economia em 2020. A partir da sua experiência como presidenta, quais são os primeiros passos que um governante deve tomar quando percebe a aproximação de uma certa crise? Bom, Timothy, eu acredito que essa crise, ela, como várias outras crises, nós tivemos, não só no Brasil, mas atingindo o mundo inteiro, né? Nós tivemos a crise que leva à Primeira Guerra Mundial, a partir dela também a grande crise de 29, a crise que leva à Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Em todas elas houve consequências. E os eventos que ocorreram, eles acentuaram tendências que estavam em andamento. Em muitos casos também acrescentaram, através da radicalização dessas tendências, outras crises, como é o caso da Primeira Guerra em relação à Segunda. Esta crise ela é diferente da 2008. A 2008 ela teve uma duração e ela foi repercutindo em vários momentos. Por exemplo, ela repercutiu na crise do euro de 2012, 13, 11, 12, 13, repercutiu aqui no Brasil e nos países emergentes, Brasil e China, Índia e Rússia, em 2014. Mas esta crise do Covid, eu acho que ela vai ter de ser olhada em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a capacidade do Estado, entendido como Estado e não como governo, de enfrentá-la. Ou seja, as estruturas que o Estado dispõe. A estrutura de saúde pública, a estrutura de crédito para fazer o resgate das empresas, a proteção social, a rede de proteção social. Então, vai ser necessário avaliar a capacidade do Estado.
Vai ser necessário também avaliar a capacidade do governo e da sociedade civil. O governo, nas políticas que está desenvolvendo para enfrentar a crise. E vai ser necessário avaliar a liderança, porque a liderança para enfrentar uma crise ela é crucial para a governabilidade. O que nós estamos assistindo? Essa crise afetou todos os países do mundo. Há diferenças quanto ao desempenho dos países, que vai explicar por que alguns têm um melhor desempenho, a eficácia e eficiência do que outros. Bom, no caso do Brasil, que eu gostaria de falar, né? No Brasil, nós temos um problema, que estava havendo um desmonte do Estado, porque havia uma avaliação que o Estado no Brasil era excessivo. Avaliação semelhante à do Reagan e da Thatcher. E, portanto, estavam desmontando as políticas que o Estado brasileiro tinha construído ao longo do tempo. Obviamente, já havia se iniciado o desmonte com o governo Temer. Então, você afetou a política de saúde, reduzindo os gastos, porque foi aprovado aquela constitucionalização da austeridade, né, que foi chamado teto dos gastos. Tinha um limite de gasto que era aquém, inclusive, do que era antes obrigatório. Então, você flexibilizava esse limite de gastos e só deixava claro que tinha de pagar juros. Portanto, houve um desmonte das políticas sociais. E eu vou enfatizar a questão da saúde, porque essa é uma questão muito importante. O Brasil saiu da Constituição de 1988 com um Serviço Único de Saúde, copiado do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, muito inspirado naquele sistema. E esse sistema era para ser universal, era para ser gratuito e de qualidade. Foi muito difícil, num país com 204, na época, proporcionalmente, 180, ou seja, as várias variações populacionais do Brasil, construir num país, né, emergente um sistema de saúde desse porte, mas ele foi fundamental. Eu quero destacar os rombos que houve nesse sistema de saúde já a partir do governo Temer e completado no governo Bolsonaro. Por exemplo, mais médicos. Expulsaram daqui todos os médicos cubanos, 11 mil, existiam 11 mil médicos cubanos, tá? Que com mais 7 mil médicos foram responsáveis por 18 mil médicos. Em 2015, existiam 18 mil médicos no Brasil, que atendiam em torno de 63 milhões de pessoas, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde. O que aconteceu? O governo Temer, de forma mais, vamos dizer assim, escondida, mais coberta, começou a reduzir. E o governo Bolsonaro escancarou com uma perseguição clara aos médicos cubanos, que foram retirados do Brasil. Então, o Brasil teve um processo perverso nas vésperas dessa pandemia, que é o desmonte da estrutura de atenção primária à saúde. Segunda Perfeito, questão, presidenta. isto foi algo muito grave. A mesma coisa aconteceu com a rede de proteção social, deixaram filas imensas, e eu acho que uma coisa terrível aconteceu no Brasil. A gente vinha caminhando para a formalização do trabalho, o que tinha, inclusive, reduzido o déficit da Previdência, né? O que acontece no governo Temer e depois, em parte, no governo Bolsonaro, você tem a implantação de uma reforma trabalhista, que significa precarização do trabalho. Ou seja, a tendência à informalidade de um país emergente é acentuada por um
processo de precarização, criando o trabalho precário, o trabalho sem apoio e, portanto, uma população imensa frágil. Então, isso é o que acontece com o Estado. Perfeito, presidente. Se você olhar o governo, você tem uma situação pior, que é a adoção de uma política neoliberal, daquelas assim que eu chamo do período mesozoico. Deve ter sido aplicada na época dos dinossauros, porque é o desmonte do Estado Nacional, né? Principalmente na capacidade do Estado Nacional prover cobertura para as pessoas. Então, solta-se todos os monstros da caixa de Pandora. Então, nós chegamos a essa crise muito frágeis. E, além disso, surge um governo extremamente complicado, neofascista, que trabalha na base da polarização da sociedade. Ao invés de criar presidente, a unidade... posso fazer uma pergunta? Sim. Posso fazer uma pergunta sobre esse atual governo? Já que se você me der 2 minutos, eu quero completar. Eu acho que a polarização social que o governo Bolsonaro estabelece é o tratamento dos adversários políticos como inimigo. É toda a política de ódio, a política de violência, a política que vai levar, inclusive, a um elogio de todas as ações fascistas, de violência, de armamento, de intolerância, e isso vai se acentuando. Então, o Brasil também, do ponto de vista do governo, encontra um momento em que a polarização está no seu auge. E, em terceiro lugar, há uma anomia do presidente, porque ele nega a existência da crise do Covid, ele tenta atribuir aos governadores, ele não tem uma liderança, porque ele não é capaz de reconhecer sequer que há uma doença. Então, você tem um problema seríssimo político e de governabilidade. Perfeito, presidente. Por falar em polarização política, muitos observadores, tanto no Brasil como no exterior, estão falando em uma possível escalada de autoritarismo no país, né? E eu queria ouvir a sua opinião, se a senhora acredita nessa hipótese e se a senhora também acredita que as instituições brasileiras seriam capazes de resistir uma escalada ao autoritarismo. Bom, eu acredito que essa possibilidade de uma escalada autoritária, ela está em andamento. E acho que o governo Bolsonaro, especialmente o presidente, utiliza a estratégia das aproximações sucessivas. Inclusive, estratégia essa defendida pelo seu vice-presidente, o general Mourão, em 2017. Em que consiste a estratégia de aproximações sucessivas? Significa o seguinte: você quer uma escalada autoritária. Então, você avança, você não pode fazer escalada autoritária hoje porque as instituições resistem, né? Tanto o Congresso, quanto o Supremo, quanto a sociedade civil, os sindicatos, a OAB, todas as entidades da sociedade civil. Então, como é que você monta a sua estratégia? E isso o Bolsonaro tem feito toda semana. Você avança na radicalização, vamos dizer assim, 100. Aí há uma reação da sociedade. Aí você recua 50. Mas você avançou 50. Mais uma vez você torna a continuar avançando mais 100. Reação da sociedade, você recua, mas aí você já ganhou 100. O que é isso? Isso é a normalização, algo, inclusive, que muitos regimes autoritários, como o nazismo e mesmo o fascismo italiano, adotaram, que é avançar por etapas, diminuir a resistência, normalizar a violência. No caso do Brasil,
vários temas que eram impensáveis até recentemente, por exemplo, a intervenção militar, a defesa da ditadura militar e do AI-5. O AI-5 foi, de fato, vamos dizer, a virada final na chave da ditadura militar. A ditadura, o golpe é de 64, essa virada final, com o fechamento do Congresso e todas as liberdades democráticas extintas, se dá em 68 com AI-5. O que acontece? Acontece o seguinte, eu acho que há um problema dentro do governo, um problema na base de sustentação do governo, que é o seguinte, essa base começou a ter fissuras, rachas. Ela é formada por um grupo que tem uma visão autoritária e alguns segmentos até neofascista. Né? Defende a violência, as milícias, enfim, toda uma política absurda em relação à cultura e à educação, intervenção nas universidades, esconder dados das mortes no Brasil. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles que se aliaram para adotar no Brasil uma política de reformas neoliberais. Porque, até então, por 4 eleições consecutivas, nós tínhamos barrado a agenda. E aí, o que acontece? Acontece que a ala neoliberal, que é conservadora, mas não era neofascista, achava que quando o Bolsonaro assumisse a cadeira presidencial, ele poderia ser moderado, ele poderia ser tutelado. O que ocorre, Timóteo, é que o neofascismo não tem o chip da moderação. Nunca teve, historicamente. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro se autonomizou. Se autonomizou e várias vezes cometeu absurdos. Uma parte da direita brasileira rompeu com o neofascismo, mas sustenta o neoliberalismo do Guedes. Então, o que acontece? Tem limites para a oposição, tem limites para se opor. Por quê? Quem hoje consegue colocar na pauta as reformas neoliberais é o Bolsonaro. Então, há sempre uma espécie de mal-estar, que é o seguinte: chegam a não conseguir propor o impeachment dele. Depois dele arrebentar todas os itens que caracterizariam um crime de responsabilidade, coisa que comigo não aconteceu, eles jamais conseguiram caracterizar crime de responsabilidade. Aliás, hoje tem um artigo no UOL que mostra como é que tem 2 pesos e 2 medidas. O Tribunal de Contas da União, analisando processos similares entre meu governo, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Lula, o único criminalizado é o meu. Sim. Bom, mas voltando Presidenta. à história. Então, o que acontece? Acontece que hoje eu não acredito que está dadas as condições para o Bolsonaro sofrer um impeachment, de um lado. E também acho que ele não tem condições de fazer um autogolpe. Se você me perguntar, e as Forças Armadas, eu te direi, Timóteo, o seguinte: rigorosamente falando, o governo Bolsonaro é hoje um governo militarizado. Nunca, nem na ditadura militar, tantos generais e a alta oficialidade ocupou tantos casos. Aliás, tantos cargos, desculpa. Tantos cargos no ministério, né? Nunca houve isso. Se você olhar, e um absurdo maior é colocar um general dirigindo o Ministério da Saúde. Porque o presidente não quer sombra. Isso. Se eu faço bem as contas, tem mais ministros militares
Tem mais ministros militares no governo Bolsonaro do que no governo Figueiredo, por exemplo. 9 e 7. Tem, Alguma coisa tem, assim. mas não é Isso. só isso. Então, Você tinha quadros civis no governos militares. Quadros civis. Você teve o Delfim Neto, você teve quadros civis importantes e estratégicos. O governo Bolsonaro está completamente militarizado. Então, o problema da intervenção militar é, de fato, um golpe contra a democracia no Brasil e as instituições democráticas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós estamos vivendo um impasse. Nem perfeito. há forças para derrubar o Bolsonaro, nem a força do Bolsonaro ou do grupo do Bolsonaro e da estrutura dele para dar um autogolpe. Mesmo nesse impasse que a gente está vendo hoje, a gente pode considerar alternativas que foram utilizadas por presidentes anteriores, como a senhora, modelos de governança que envolviam o chamado presidencialismo. Quando ele foi eleito, quando o Bolsonaro foi eleito, ele falava em abandonar uma velha política, adotar uma nova política. Os partidos políticos perderam espaço no ministério, o diálogo com o Congresso basicamente parou. É possível um presidente brasileiro abandonar esse modelo de governar com coalizões? Bom, eu queria te dizer o seguinte: desde 1988, o Brasil, para ter governabilidade, tinha de contar com um centro democrático que foi estratégico. Você teve grandes lideranças de centro-esquerda, até conservadores de direita, mas que tinham uma visão de país e uma proposta de país. Esse segmento deu governabilidade a todos os governos, independentemente da tendência que tinham. A partir de um certo momento, que eu dato do final do primeiro governo Lula para se intensificar no segundo governo Lula, você tem uma acentuação bastante grande da fragmentação política. Então, o centro já vinha explodindo em 1000 partes. E dentro do maior partido do centro, que é o PMDB, você tem uma construção hegemônica pela direita, expressa numa figura que foi muito conhecida do meu governo, que foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha emerge no final do governo do presidente Lula. E, num processo crescente, ele conquista a presidência da Câmara. Leva uma parte do PMDB majoritária para a direita. E cria, tá, através de vários processos, cria o chamado Centrão. Nunca no Centrão o DEM teve força suficiente para coordenar o Centrão. Isso fica claro agora que o Bolsonaro rompe o controle do Maia sobre o Centrão. O que acontece? O Brasil tem a mesma coisa aconteceu com Lula. O Fernando Henrique fez lá uma aliança com o DEM, que era na época o PFL. Então, o que você tem? Você tem essa situação. Aí, para combater o PT e para combater e criar o clima para que
haja uma substituição golpista do poder, depois da minha segunda eleição, criminalizam a política e desmoralizam a política. Quando você faz isso, quando você desmoraliza a política ou criminaliza a política, você tem duas hipóteses. Ou alguns órgãos que não são partido, funcionam como partido. No Brasil é o caso da Globo, que é visivelmente um partido político, e atualmente o caso de parte, de segmentos das Forças Armadas que tem um projeto de poder, além do que ocorreu na Lava Jato. Então, você tem um campo absolutamente minado. O Bolsonaro se elege falando da velha política. Como se a nova política do fascismo fosse... ou seja, porque entre essa história do novo e do velho tem uma carga de valorização subreptícia, né? Uma carga de valorização, o novo é bom, o velho é ruim. Então, o fascismo do Bolsonaro é mais antigo do que a política do Centrão no Brasil. Né? A tradição fascista existiu no Brasil, tá? E você pode pegar a raiz dela, né? A raiz, você pode traçá-la desde a escravidão. Por que a elite brasileira ela é uma elite antipovo? E isso faz emergir, de uma certa forma, aqueles que utilizam, como ocorre em toda a Europa, que utilizam, né, das falhas do establishment para propor políticas populistas de direita. Então, eu acho que essa história da velha política e da nova política é uma fachada do Bolsonaro. Por quê? Me desculpa, mas o Centrão vamos dizer assim, ele convive mais num quadro de democracia do que o neofascismo. O neofascismo, ele corrói a democracia. E aí, você pode me perguntar como é que chegamos a isso. Eu sintetizo dizendo o seguinte: quando o objetivo foi destruir o PT, porque você investigava, prendia e demonizava o PT. Todos os demais partidos nunca sofreram esse processo de demonização. Os quadros do PSDB, que são investigados, sequer foram presos. Aí, o que acontece? Acontece que eles atiram, só um pouquinho, eles atiram na direita, na centro-direita e no centro. E abrem o terreno para o Bolsonaro surgir. Veja bem, o senhor Alckmin, que era um político que teve votos majoritários expressivos, em 2018 teve 4% dos votos. O PSDB foi destruído pela sua ambição e pela sua, eu diria, pela sedução do golpe. Presidente, eu peço licença, a conexão do Timothy caiu, eu vou dar seguimento enquanto ele não volta, e a senhora tocou no chamado Centrão. Gostaria de perguntar para a senhora qual que seria a avaliação desse centro ideologicamente amorfo e o que mudou nesse centro político desde a redemocratização e qual que eram os desafios na época do seu governo em se articular com esse centro político no legislativo. Veja bem, o Centro Democrático de 1988, que dura um tempo bastante significativo, integrado por destacados líderes, tanto do PSDB quanto do PMDB, ele explode entre o governo Collor e o governo Fernando Henrique. Explode como? Ele se fragmenta em outros partidos.
Dali sai o próprio PSDB, o PP, uma opção de partidos. O centro que nós convivemos com ele é outro centro. Não só ele não é democrático, no seguinte aspecto que ele não é democrático naquele sentido progressista do centro que levou às diretas já e que construiu a democracia em 1988. Ele progressivamente vai para a direita. Agora, esse processo atinge o auge com a chegada do controle do Eduardo Cunha sobre esse centro. Não só ele coopta partidos que não são do partido dele, do PMDB, por exemplo, é sabido, público e notório, porque isso consta dos autos até, é sabido, público e notório, porque ele financiava a eleição de uma série de lideranças. E ele construiu uma hegemonia conservadora que antecipou o Bolsonaro. Ele teve uma política antifeminina, antimulher, antigênero. Ele tinha uma política conservadora nos costumes e ultraliberal na economia. Não se pode subestimar os efeitos do Bolsonaro, do Eduardo Cunha, sobre a política dentro do Congresso com o Centrão. Não se pode. Agora, eu quero só dizer, eles não chegaram a ser fascistas. Eles eram uma direita extremada, mas não eram fascistas. O que o Bolsonaro faz ele é só possível porque esse processo de destruição do PT, porque o objetivo era destruir o PT e implantar as reformas neoliberais. Eles conseguem isso. Como que eles conseguem? Eles conseguem com o Temer e eles vão conseguir também com a Lava Jato, que vai ter fogo amigo para cima do PMDB. Então, quando chega na eleição de 18, todos os candidatos do centro-direita, da direita tradicional, são absolutamente derrotados. O PSDB foi um partido que foi destruído. Do ponto de vista do que era o PSDB e do que a eleição de 18 produziu, veja você, eles, vou repetir, tiveram 4% na eleição presidencial. Estou falando da eleição presidencial. E isso é grave, porque foi só por conta da destruição do centro, da centro-direita, que surgiu a ultradireita. O Bolsonaro era a única alternativa para implantar a agenda neoliberal. E aí é que essa aliança até hoje impede que esse país volte para um processo democrático, rompendo com toda essa construção que leva ao Bolsonaro. Presidenta, voltando ao assunto da relação da senhora com esse centrão, quais eram os desafios na época, para além do impeachment, e quais foram as possibilidades na época e o que se aprendeu dessa relação? Olha, eu te digo o que caracteriza a minha relação com o Centrão. Caracteriza o seguinte: eu mantive a política de coalizão, que emergiu de 1988. Só que a política de coalizão estava esgarçada, estava no fim. E aí, quando eu sou eleita no segundo mandato, em fevereiro de 2014, é eleito para a presidência da Câmara o Eduardo Cunha. Eu vou repetir, o Eduardo Cunha hegemoniza o Centrão. A minha relação com o Eduardo Cunha foi extremamente tensa, contraditória e, às vezes, com avanços e com recuos. Ele, por exemplo, não deixava passar nenhuma
nenhuma pauta. Vou te dizer que tipo de pauta que não se passava no Congresso Nacional. Qualquer aumento tributário diante de uma crise que o Brasil estava passando. Era absolutamente considerado crime propor o quê? Tributação sobre patrimônio, sobre herança ou sobre ganhos de capital. Nós tentamos passar a CPMF, tributação sobre transação financeira. Obviamente, quanto maior a transação financeira, maior a tributação, por suposto. E, obviamente, essa transação, esse tributo jamais seria aprovado. Tanto por pressão dos grandes bancos, tanto por pressão de todos aqueles que, por acaso, tinham ainda alguma tentativa de evadir-se do fisco. Porque a tributação sobre a operação financeira ela tem vamos dizer, um ganho derivado. Qual é? É dificílimo você, tributando transação financeira, conviver com a evasão fiscal. Você descobre quem é que está fazendo a evasão fiscal. Então, por isso também, isso foi extremamente demonizado, eu diria. Eu acho que uma das coisas que vai sair dessa pós-pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é que eu duvido que venha uma política de austeridade como ocorreu depois de 2008. E acho que é inexorável tributação, uma forte tributação sobre o capital. Inexorável. Dado o nível de desigualdade, de pobreza das grandes massas, mesmo nos países desenvolvidos. Mas, então, a minha relação foi extremamente tensa. Eu vivi o ocaso de uma coalizão, de um partido, de um governo de coalizão. O Bolsonaro não é um governo de coalizão. Perfeito. Presidente, a senhora está me ouvindo agora? Perfeitamente, Timóteo. Você está, por acaso, na Inglaterra? Estou na Inglaterra. A senhora estava falando de evasão fiscal. Aí eu fiz uma evasão audiovisual, porque eu perdi a internet aqui durante 7 minutos. Aqui nós temos um NHS muito bom, mas ainda falta melhorar a internet. Pois é. E vocês são proibidos de adotar a 5G. Os Estados Unidos não querem que vocês usem a 5G da Huawei. Apesar dela ser mais barata e ser passível de operar sobre a 4G. Isso criou até uma brecha aqui entre o próprio partido do governo, né? Porque muitos não queriam que o Reino Unido seguisse essa orientação americana. Pois é, eu queria voltar para trás só um instante sobre a questão do centro democrático que a senhora havia mencionado. Esse problema da falta de protagonismo do centro democrático seria porque esse centro nunca produziu presidenciáveis? Na verdade, na última eleição... Não, veja bem, você tinha presidenciáveis. Vamos ver com quem foi disputada as últimas eleições. A social-democracia brasileira, não, eu acho que parece com todas as social-democracia, que era o PSDB, ele apresentou candidatos, né? Nós disputamos com eles as eleições em 2003, o Lula, em 2006, o Lula, em 2010, eu, em 2014, eu. Então, com quem? Com o Serra, o senador Serra, com o governador Alckmin, com o senador Aécio. O que acontece? Acontece que esse grupamento, que tinha um perfil democrático, progressista, ele
ele olha em 2014 e eu acho que foi tentado pelo golpe. O presidente do PSDB, que é um senador do Ceará, que é o Tasso Gereissati, disse que o PSDB tinha cometido 3 erros. Primeiro erro, ele tinha participado do governo Temer. Segundo erro, ele tinha sido contra propostas econômicas de enfrentamento da crise no meu governo, que eles sempre defenderam. E terceiro, eu acho que a gente podia acrescentar que eles foram a favor da Lava Jato. Só que a Lava Jato atingiu o senador Serra, o senador Aloísio, o senador Aécio, né? E até agora, você sabe, se julga gente do PT, mas de outros partidos nem nunca. Então, você tem uma situação do Centro Democrático extremamente complicada, porque ela participa do governo Temer e se desgasta com o governo Temer, e é atingida. Não percebe o grau de destruição sobre a questão política da Lava Jato. Achava que só o PT ia ser atingido. O PT é criminalizado por coisas que ninguém mais foi. Ninguém mais foi. Então, você tem uma situação em que a destruição não é feita, ela nunca se dá na hora. É a consequência eleitoral posterior. Ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, eu acho que dificilmente alguém esperava, que o Bolsonaro passasse a ser o candidato que representava a oposição a nós, ao PT. Achava que ia ser uma eleição como as outras anteriores, que colocaria o PSDB como sendo o principal adversário. Então, não é uma surpresa, é porque é momento de ruptura. Você não sabe que vai ocorrer uma ruptura daquelas. Houve uma ruptura na política brasileira. Em 2018, as consequências não são só a eleição do Bolsonaro, não é isso. Se destrói o centro do Brasil, se destrói a direita no Brasil. Ela implode, ela não tem voto. Então, é uma situação grave, porque um partido no Brasil que se pretende nacional tem de ter algum espaço na eleição presidencial. E depois, sei lá quantos anos desde a democracia, o PSDB desapareceu como partido a ser enfrentado naquela tradição anterior dele. Porque o Dória não é PSDB de raiz. O Dória aproveita a sigla. Perfeito. Eu queria, faltam poucos minutos na nossa entrevista, eu queria mudar de assunto, se possível, presidenta, para falar um pouco, para concluir, sobre políticas sociais. No início da entrevista, a senhora havia mencionado a desestruturação do Estado brasileiro nos últimos anos, né? Mas, avaliando a continuidade das políticas sociais, sobrou alguma coisa? Por exemplo, o cadastro único não sobreviveu como ferramenta para combater essa crise que a gente está enfrentando, da pandemia? Não, eles destruíram os efeitos. Tá? Não sei até que ponto já conseguiram destruir os instrumentos. O cadastro único, eu te asseguro que foi algo que ele não conseguiu destruir. E o cadastro único é essencial. O cadastro único compõe a tecnologia que permitiu que a gente tivesse uma política efetiva social. Por que eu te digo isso? Porque é o seguinte, até então, até o governo Lula, como é que era a política social no Brasil? Ela era feita. Em pouquíssimos casos, ela foi maciça. Massiva, para
Porque no Brasil você tem 104 milhões de pessoas que ganham per capita até R$ 413. Para você fazer uma política social, ou você faz para milhões ou não faça. Ou não tem política social para, sabe, aquela política social que atinge 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não é política social. Então, o que nós estruturamos? Nós estruturamos uma tecnologia composta por quê? Cadastro único. Você tem que saber onde mora, quanto ganha, quais são os quantos filhos, qual é a chefia da família, para poder dirigir para aquelas pessoas uma política de fato, que vai garantir que seus filhos, né, tenham um outro tipo de padrão de vida, tenham acesso a serviços, porque distribuir renda não basta, você tem de distribuir e universalizar serviços, assegurar acessos. Então, eu te dou um exemplo, tá? A política social nossa combinava várias coisas. Nós olhamos e descobrimos que não tinham onde morar. Quem? Principalmente famílias dirigidas por mulheres. Então, o cadastro único permitia essa visão, permitia focar. Eu fiquei estarrecida quando eles deixaram que as pessoas, sob ameaça do Covid, fizessem fila na Caixa Econômica Federal para comprovar e para registrar e receber os R$ 600. Por que eu fiquei estarrecida? Porque não precisa disso. O Brasil tem tecnologia. O seu erro você corrige na margem. Senão, a cada distribuição do Bolsa Família ia ser uma maluquice. E nós nunca deixamos ter fila, você entende? Esse tipo de conflito. Outra coisa, por quê? Porque você sabe como é que começa a avaliação da pedalada fiscal? Começa pelo programa que foi o programa onde se tinha maior subsídio. Que programa é esse? Minha Casa Minha Vida. Eles retiraram depois. Eles viram que não ia dar para segurar. Por que o programa Minha Casa Minha Vida? Porque era para focar naquelas famílias chefiadas por mulheres ou por homens e mulheres que tinham filhos e não tinham onde morar. Moravam em situações extremamente precárias, porque nós levantamos. Entendeu? Então, eu acho que tem os instrumentos, eles ainda não conseguiram destruir. Alguns, o que me consta que destruíram, alguns. Sim. Por falar nessas filas na Caixa Econômica Federal, a senhora acredita que o surgimento de uma renda básica emergencial pode mudar um pouco a narrativa no futuro para mais debate sobre renda básica? Eu acho. Eu acho que tem de ter uma política, uma discussão sobre uma renda básica. Não acho e como seria financiada? Como seria financiada uma renda básica? Como seria financiada uma renda básica nessas condições? Eu acho que o Brasil, assim como os países da Europa e dos Estados Unidos, terá de mudar a sua estrutura tributária. E, por isso, eu não acho que será tributar mais, ter mais impostos indiretos. Eu acho que vai ter de tributar o topo da pirâmide, porque é lá que tem dinheiro, não tem dinheiro em outro lugar. E aquela discussão que tem de ser retomada, se de fato a redução de tributo diminui o crescimento e diminui a produtividade, vai ter de ser checada com os dados históricos. Por exemplo, como é que foi financiado o Estado de Bem-Estar Social no Reino Unido e nos Estados Unidos? Foi financiado de 1950 até 1980 com taxas médias de tributação em torno de 80%.
Eu não estou dizendo que vai ser 80%, mas estou dizendo que 30% não dá, 27% não dá. Aqui no Brasil, um trabalhador de classe média baixa paga mais tributo do que o Banco Itaú, proporcionalmente à renda respectiva. Isso. Porque o nível Presidenta, de isenções porque tem uma teoria a respeito. E acho que isso não sou eu que estou dizendo. O Financial Times, você não vai sim, falar que o Financial Times não pode ser acusado de bolivariano, né? Não é. isso. Mas essas E o taxas próprio no Financial Reino Unido ou Times nos Estados hoje Unidos, reconhece. O isso. quê? Essas taxas que a senhora mencionou no Reino Unido, Estados Unidos, elas mudaram por causa de mudanças internas nos partidos governantes, Partido Republicano, Partido Não, Conservador. sem Eu dúvida, queria, mas houve eu uma queria teoria, ouvir, né? sim, sim, mas eu queria ouvir Houve uma da senhora justificativa. qual seria a coalizão política no Brasil que aprovaria a taxação do topo da pirâmide nessas condições como a gente podia construir essa coalizão? Meu querido, eu só te digo o seguinte: a situação vai ser tão grave no pós-pandemia, tão grave, tanto se você considerar falências. Eu não estou falando só de renda básica, não. Eu estou falando também de como é que nós remontamos o tecido produtivo de micro, pequenas e médias empresas que não tiveram acesso ao capital. Porque do jeito que a coisa vai, Timothy, o que vai acontecer? Vai haver uma quebradeira generalizada e o nível de concentração, que já era elevado, vai ser mais elevado ainda. Só sobrevive quem tiver um bom caixa, uma grande robustez financeira. Então, a alternativa é a seguinte: desemprego generalizado, quebradeira, caos social, e aí é colapso, e aí a gente não sabe as consequências. O próprio Banco Mundial lista quais são os riscos que a gente pode correr. E lista como risco várias coisas, entre elas o acirramento dos conflitos sociais, a informalização do trabalho, a perda de capacidade de gerar renda para as pessoas. Eu acho que vai ter de haver, eu acho que a realidade, eu não acho que sem política é possível fazer essas reformas, mas a realidade vai impor perguntas para toda a sociedade, que Perfeito. vão estar, ela vai ter de responder algumas coisas, porque não é nós que queremos. A situação não é assim, porque eu quero, porque eu acho que é mais ético. Acontece que vai ter uma realidade. O Brasil, Timóteo, vai ser o epicentro da pandemia. Nós podemos, talvez, não chegar aos níveis dos Estados Unidos, mas, proporcionalmente, estaremos numa situação muito grave. As consequências econômicas dessa situação são muito graves, Timothy. Se você olhar, eles estão querendo reduzir os 200 reais, os 600 reais para 300. Uhum. E uma coisa é certa, a Covid veio para durar um tempo. Mesmo se tiver uma vacina ou um tratamento médico no final do ano, ou no início do ano que vem, ou no meio do ano que vem, a crise econômica, eu acho que ela vai ser maior. Ela vai durar mais tempo, ela vai ter uma demora. E quanto mais demorada for a recuperação, mais grave será a situação de países como o Brasil. Por quê? Eu acho que aqui, porque a sua resposta à crise vamos dizer, o fim do lockdown e do isolamento, ela depende do que você construiu ao longo da crise, certo? Sem isso. Isso.
Então, Sem depende. dúvida que, Se sem dúvida depende, eu que quero, se sem dúvida depende, que, eu quero, sem que a dúvida. pandemia vai ter uma reverberação, uma sobrevida econômica muito, muito grave. Presidente, a gente Maior está do que a chegando vida no... da pandemia. Isso, exatamente. Esse é que é o problema. Infelizmente, estamos chegando perto da conclusão da entrevista. Eu queria agradecer, senhor, por levantar essas perguntas sobre o modelo de tributação, porque um dos motivos de um evento como o nosso é justamente pensar nessa pós-pandemia e pensar nas soluções. Mas para finalizar nossa entrevista, Eu presidente, acho que a eu gente queria fazer uma... não. Pode continuar, desculpa. Sim, sim, presidente. Pergunta final seria a seguinte: se a senhora pudesse dar um conselho para o atual presidente do Brasil, qual seria? Defenda a vida das pessoas. E por vida das pessoas é a saúde das pessoas, a subsistência das pessoas e das empresas. Defenda isso com unhas e dentes, porque é isso que vai dar para nós futuro. O que é portador de futuro é defender a vida dos brasileiros. E aí eu te digo, vidas brasileiras, vou parodiar o Vidas Negras Importam, que eu acho que é uma das coisas importantes, principalmente para o Brasil, que é um país racista, que veio da escravidão, como todos nós sabemos. Mas as vidas, elas importam. E elas são portadoras de futuro. É esse futuro que você tem de garantir, diminuindo o que você puder as mortes. É obrigação do governo cuidar para que não haja mortos em números elevados, impedir isso, sistematicamente fazer teste, impedir que as pessoas se exponham a risco. E para isso, tem de contribuir para as pessoas ficarem em casa, tem de garantir renda para as pessoas e para as empresas. Isso é o único conselho que a gente pode dar para um presidente da República em qualquer lugar do mundo. Preserve a vida. É essa luta que é legítima, eticamente correta e moralmente defensável. O resto não é. E com isso, do meu ponto de vista, respeito os outros. Do meu ponto de vista, sem democracia não se consegue. Presidenta, muito obrigado. Uma bela mensagem para concluir nossa entrevista. Eu queria dizer em nome dos organizadores que foi uma imensa honra receber a senhora aqui no Brasil Forum UK 2020 e, pessoalmente, como brasilianista e cientista político, sempre é um prazer trocar ideias com a senhora. Agradeço a sua disposição, a sua paciência com meu português e com meus problemas técnicos aqui na Inglaterra. E agradeço mais uma vez a sua participação hoje. Muito obrigado, presidenta. Ô, Timothy, eu só queria dizer que seu português está maravilhoso e que esses programas técnicos todos enfrentamos. Então, eu quero Obrigado. dizer que eu te agradeço muito. Para mim, eu já tive tantos contatos com você que para mim é um prazer conversar com um brasilianista, uma pessoa que entende o meu país como você. E queria também agradecer a Júlia Monerá pela participação e por ter segurado, né, nesse momento que houve o problema técnico. E problema técnico a gente enfrenta, isso não é problema. Obrigado. Um beijo para vocês. Eu agradeço imensamente a participação da senhora, presidenta. Agradeço ao Timothy por ter topado participar com a gente. Agradeço a Suzana, intérprete de Libras, e também a Isis, a nossa intérprete de inglês. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com a ex-presidenta Dilma Rousseff, conduzida pelo brasilianista e professor da Universidade de Oxford, Timothy Power. E eu convido todos vocês a acompanharem a nossa programação. Na quarta-feira, a gente tem o painel sobre o futuro do SUS,
com o médico Drauzio Varela, com a professora Lígia Bahia e com o líder comunitário Gilson Rodrigues. O painel vai ser moderado pela Lia Pessoa e vai começar às 17 horas no Brasil, 21 horas em Londres, no Reino Unido. É isso, muito obrigada a todos que assistiram, acompanharam a gente. Esperamos vocês na quarta. Até mais.